que eu quis falar desse assunto hoje com vocês, né? Por que eu quis falar sobre jeito fácil de empreender na enfermagem? Não que... Obrigada, Lud. Não que eu considere que empreender na enfermagem é fácil. Eu estou aqui, né, todos os dias falando para vocês dos benefícios, falando para vocês do quanto o empreendedorismo trouxe para minha vida de bom. Mas eu gosto sempre também de mostrar o outro lado, de mostrar as dificuldades, de mostrar todas as barreiras, mesmo que os desafios que a gente enfrenta aí no dia a dia. Mas eu acho muito importante a gente falar de formas que facilitem o nosso trabalho, formas que vão deixar a nossa jornada menos pesada, não é mesmo? Porque empreender é algo muito solitário, principalmente na enfermagem, né? Eu senti muito isso lá atrás, de estar sozinha mesmo, porque a gente tem que fazer tudo. Normalmente, né, pelo menos foi assim que eu comecei. Quando a gente começa, a gente não tem dinheiro para começar com equipe, dinheiro para nada. Então, assim, é o equipe mesmo. É você que faz o trabalho de atendimento, de captação, de elaboração de todos os documentos, de marketing, de gestão financeira. Então, é tudo a gente, né? E isso não é fácil. E quando você está começando ali sem experiência, é mais difícil ainda. Por isso que hoje eu quis trazer, né, uma forma que eu considerei ser uma forma mais fácil de empreender. E vamos lá, vamos chegando. Obrigada, Lud, sejam bem-vindas. Se vocês não estiverem me ouvindo direito, vocês vão me sinalizando aí, tá bom? Vamos lá. Muito recente, eu participei aí de um curso de empreendedorismo e lá tive a confirmação de uma coisa que eu já tinha percebido ao longo da minha jornada, né, da minha jornada profissional. Aí eu tenho 12 anos de atuação na enfermagem, foram mais de 10 anos na área assistencial, e então a gente lida ali com seres humanos, né, o tempo todo. E eu acho que é uma característica do brasileiro, especificamente. Nós temos grande dificuldade mesmo de estabelecer metas, né? Metas pessoais, metas profissionais, né? E aí eu queria perguntar para vocês uma coisa. Né, se você acreditasse, né, que existe um futuro lindo, maravilhoso, do jeito que você sempre sonhou, mas que para ele acontecer, você precisaria seguir um passo a passo. Você acha que você seguiria esse passo a passo? Contem aí para mim. Hoje, nas minhas mentorias, nos cursos, né, através das minhas alunas, até mesmo das enfermeiras que me seguem aqui, uma das coisas que eu mais escuto é que, né, Camila, eu queria muito conseguir viver exclusivamente do empreendedorismo. Eu queria muito, né, ser reconhecida, eu queria muito ter meu consultório de enfermagem, né? E a primeira pergunta que eu volto é: como, né, o que você tem feito para você conseguir isso que você quer? O que você tem feito aí para conseguir ter, né, o seu consultório, ter sua liberdade, viver exclusivamente do empreendedorismo? Porque por mais que pareça óbvio, as pessoas elas não se dão conta de que se você tem um objetivo, você precisa se preparar para ele. Então, querer alguma coisa é muito mais do que só querer, né? Eu quero, mas eu preciso de fato ali me preparar. E para se preparar para empreender na enfermagem é um pouco complexo, só quem é da área mesmo vai entender. As atualizações técnicas, elas são constantes. A gente precisa estar o tempo todo atualizado sobre equipamentos, sobre medicamentos, sobre exames, sobre novas doenças, sobre comportamento humano, tudo que envolve ali a parte técnica, de conhecimento técnico específico da enfermagem, a gente não pode parar em momento nenhum, a gente precisa, né, estar ali constantemente estudando. E quando você decide empreender, mais do que só isso, você precisa
ter mais outros conhecimentos, né? Marketing, por exemplo. Marketing nunca foi um forte meu, eu não sei de vocês. Mas é algo que você precisa ter bem desenvolvido quando você decide empreender. E aí você precisa fazer plano de negócio, você precisa fazer gestão financeira, gestão da sua agenda, captação, fidelização de cliente, enfim. É uma infinidade de coisas que você tem que lidar. E junto com isso, né, com todo esse pacote, ainda vem os imprevistos do dia a dia, ainda vem todos os desafios, né? Ainda tem a nossa vida. Normalmente, quando você começa a empreender na enfermagem, você está ali num momento de transição de carreira. Então você tem ali o seu outro trabalho, você tem outro emprego, e aí você tem o seu empreendimento, o que você quer fazer crescer. Você tem sua família, você tem sua casa, você tem a quantidade de conteúdo que você precisa absorver, né? De todas as informações que você precisa absorver. Então, o que você faz com tudo isso, né? Eu tive vontade de surtar. No meu caso, quando eu me dei conta de que eu não estava dando conta, né? De que era muita coisa, eu estava ficando literalmente perdida, né? Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque quando eu decidi, né, eu abri muito rápido o meu consultório. Eu fiz uma coisa que eu não ensino vocês fazerem hoje, que é começar a se planejar, né? Eu ensino vocês a se planejarem. E eu não fiz isso. Eu comecei de forma muito intuitiva. Vou empreender e tô indo empreender, né? Boa noite, Dri. Seja bem-vinda. Que bom você aqui comigo. E não é o que eu recomendo hoje para vocês fazerem, mas comigo foi assim. E aí eu me vi ali tendo tudo isso. Família, eu tinha outro trabalho, eu dava plantão. Eu tinha o meu bebê pequenininho, né? Quando eu comecei a empreender, o Matheus estava com menos de 6 meses, totalmente ali dependente, eu amamentei de forma exclusiva e era muito exaustivo, não dormia à noite, toda essa jornada aí que vocês conhecem, e aí? Né? E agora? O que eu faço? Eu sou sozinha, porque como eu falei, né? A maioria de quem começa, eu não tinha condições de pagar uma secretária, eu não tinha condições de ter alguém ali comigo. Então era eu equipe mesmo, eu limpava, né? Eu agendava, eu montei minha página ali no Instagram, eu que tinha que fazer todas as publicações, eu que atendia, eu que acompanhava os pacientes. Então é tudo muito, realmente é muito solitário, né? Então, o que a gente faz? Quando eu comecei, aí eu gosto muito de, quando eu me vejo muito perdida, assim, eu gosto muito de conversar comigo mesmo, sabe? E pensando em toda a minha trajetória dentro do empreendedorismo, eu penso assim, o que eu fiz, né? O que aconteceu? E aí vamos tentar ser um pouco sensato. Meu maior desafio, meu primeiro grande desafio, quando eu comecei na enfermagem, não quando eu comecei a empreender, foi eu assumir uma unidade, um PSF, uma unidade básica de saúde, do absoluto zero, assim, sozinha. A unidade estava em reforma e ela ficou fechada por 3 meses. E nesses 3 meses, a enfermeira que trabalhava anteriormente, ela tinha se mudado, ela tinha saído do município. Então ficou 3 meses fechado e chegou eu e uma técnica de enfermagem, a Alessandra, uma pessoa que foi muito parceira minha durante todo o tempo que eu estive lá com ela. E a gente chegou ali, as duas, totalmente inexperiente. Eu era recém-formada, nunca tinha trabalhado no PSF e é muito complexo, né? E lá no PSF, a equipe era uma enfermeira que fazia a parte de coordenação, que fazia toda a parte de gestão e de assistência. Então era uma única enfermeira, uma única técnica de enfermagem e 5 agentes de saúde, e a gente tinha os demais integrantes, né, da equipe multi, tinha odonto e tudo. Então a gente chegou ali numa unidade que tinha acabado de ser reformada, e eu lembro exatamente quando a gente entrou, o primeiro dia que a gente entrou no posto, tava tudo fora do lugar,
todos os prontuários, todos os documentos que a equipe anterior utilizava, estava tudo perdido ali. E o nosso primeiro instinto foi querer organizar todas aquelas coisas, né? Guardar todos aqueles papéis e tal. E eu lembro exatamente de a gente ter deixado tudo muito organizadinho. E à medida que as coisas foram acontecendo, que foram, né, vindo a demanda de trabalho, que eu comecei a entender ali da rotina da unidade, eu comecei a falar, meu Deus, cadê isso? Cadê aquilo? Alguém me falou assim, gente, olha só como que era a falta de experiência, né? Uma pessoa me falou assim, as fichas de puericultura. Eu olhei assim, ficha de puericultura. O que são fichas de puericultura? Eu não sabia. Olha, que vergonha falar isso hoje, né? Uma enfermeira de PSF, não sabia. E eu falei, meu Deus. E a gente começou, eu falei, Alessandra, me ajuda. Vamos começar. Vamos achar essas fichas de puericultura. E depois a gente riu disso, né? Porque eu não tive ninguém ali para me treinar, ninguém ali para me capacitar a assumir aquela unidade. Então, o que eu fiz? Eu comecei a buscar conhecimento por mim, eu comecei a fazer curso, eu comecei a ter contato, né, buscar profissionais que já trabalhavam em cidades vizinhas e que trabalhavam em outra unidade do mesmo município, para eu começar a aprender. Então eu comecei totalmente do zero e a gente foi fazendo a unidade funcionar, né, e se desenvolver, fizemos diversas atividades ali juntas, mas sem nenhuma mesmo capacitação. E eu falei, hoje eu penso, né, que loucura isso. Porque qual que é normalmente usual ali de um novo emprego? Quando você começa numa área, né, quando você começa no hospital, num posto de saúde, ou qualquer trabalho que seja, não necessariamente só na área da saúde, normalmente você faz um treinamento, não é isso? Um bicho aqui. Roça é assim, gente. Normalmente você faz um treinamento, né? Depois eu vim a trabalhar em outros lugares, então você tem um período ali de adaptação, você já pode até pôr na mão na massa, até chegar fazendo o que tem que ser feito, mas você tem uma pessoa ali, uma referência ali, que vai te passar o serviço, como que funciona a unidade, te passar as demandas, e você vai ali aos poucos, né, adquirindo e tendo domínio sobre o setor que você trabalha. E devagar você vai dando sua cara, né, a sua equipe, vai né, ajustando o que precisa ser ajustado. Mas quando você começa, você precisa de uma coisa que muda o jogo. Você precisa de direcionamento. E é sobre isso que eu queria enfatizar aqui com vocês hoje. Direcionamento muda o jogo. Se você precisa de direcionamento para fazer uma coisa que você tem experiência, que você já sabe, que você foi treinada a fazer, por que quando você começa a empreender, você quer fazer diferente? Eu quis fazer diferente. E hoje eu vejo que foi uma grande falha mesmo. Eu achava que eu ia conseguir fazer sozinha. Eu achava que eu ia dar conta. Eu achava que era fácil, entre aspas, assim. Eu não entendia que eu precisava de direcionamento. E se a gente aplicar, né, a jornada do empreendedorismo hoje na nossa realidade, a gente precisa de direcionamento mais do que qualquer outra coisa. Porque a enfermagem, as coisas estão mudando, né? Até a grade da nossa profissão, ela tem mudado, né? Hoje eu vejo estudantes de enfermagem já tendo esse entendimento, essa compreensão sobre empreendedorismo. Mas lá atrás, quando eu comecei a fazer a faculdade, há 12 anos atrás, eu fiquei, né, toda a graduação sem ouvir falar sobre isso, sendo totalmente treinada a trabalhar em uma instituição de saúde. Então a gente aprende procedimentos, a gente aprende, né, como executar, como coordenar aquilo, mas a gente não aprende, eu não aprendi sobre empreendedorismo.
Então, quando eu fui trabalhar em um hospital, quando eu fui trabalhar, né, no posto de saúde, o que eu precisei? Eu precisei de um treinamento específico para aquilo. Então, o que a gente faz? A gente faz a graduação, a gente faz a especialização. Depois, em determinada área que você quer trabalhar, você entra no trabalho que você, né, referente àquela área, e mesmo assim você precisa ser capacitado com relação às rotinas, né? Mesmo, eu não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu muito comigo. Quando o último hospital que eu trabalhei, ele tinha uma rotina muito parecida ao que eu faço que eu fazia no meu dia a dia. Eu trabalhei, minha última atuação foi numa unidade de internação. Então, assim, eu tinha muita prática sobre o que eu estava fazendo ali. Mas mesmo assim, quando eu cheguei lá, parecia que não. Parecia que eu estava perdida. Começar um emprego novo é algo muito assim... É muito estranho, né? Mesmo que você esteja fazendo algo que você já é habituado a fazer. Você não conhece as pessoas que estão ali, você sabe mal atender um telefone, você sabe mal entender, né? Para onde vai, como vai, até onde é a sua responsabilidade, né? Como que vai ser a relação com a coordenação, com a equipe, organizar ali. Eu lembro que não sei se tá aí, Nath tinha entrado aqui. Natália, me ajuda, o que eu faço? Como que eu faço aqui? Como que eu faço ali? Porque eu não sabia, e era algo, eu estava ali sendo enfermeira, eu estava ali fazendo algo a qual eu já tinha sido treinada há muitos anos a fazer, e mesmo assim eu tive dificuldade. Por que que quando você decide empreender, você quer achar que não, que você não precisa de direcionamento, que você não precisa de treinamento? Você precisa sim. Então, assumir, reconhecer que você está entrando em um emprego novo e encarar isso dessa forma como algo novo, como algo que você não tem domínio, como algo que você precisa se desenvolver em todos os aspectos. A enfermagem que você faz no hospital, a enfermagem que você faz no posto de saúde, mesmo que seja o mesmo procedimento, mesmo que seja a mesma consulta de enfermagem, ela não é igual. Você precisa se moldar àquele novo ambiente, você precisa adotar novas estratégias. Até mesmo para lidar, né, com as situações que vem ali o dia a dia. O paciente que busca o consultório de enfermagem, o paciente que busca um enfermeiro particular para ir na sua casa, o paciente que contrata um enfermeiro para fazer uma consulta online, ele não tem um perfil de um paciente que vai no posto de saúde, ele não tem o perfil de um paciente que vai no hospital, é diferente. Então isso não é porque você é fraca, porque você não sabe, porque você não faz direito ou porque você não é boa profissional. Você só está assumindo uma responsabilidade diferente, você está assumindo um posto diferente, você precisa trabalhar para melhorar, para se desenvolver. E quem nunca assumiu um emprego, precisou ser treinado e depois treinou outra pessoa? Vai chegar uma época, uma parte do empreendedorismo que vai ser assim. Você vai estar apta a treinar outras pessoas, é o que eu estou fazendo aqui. Eu já quebrei muito a cara, eu já errei muito, mas eu também acertei. E aí, com base no que eu construí ao longo da minha jornada, hoje eu me sinto preparada para ajudar outras enfermeiras que estão começando. E vai ser assim com vocês também. Pode ser que vocês não queiram trabalhar ensinando, né, outras enfermeiras a construírem a sua carreira no empreendedorismo, que vocês queiram fazer, enfim, seja lá qual for o seu perfil profissional, até mesmo porque ninguém é igual, ainda bem que não é, né? Eu falo assim, tinha gente que falava, Camila, você é louca, eu não sirvo para trabalhar no PSF. Eu falei, se eu não estiver aqui, eu não estou sendo realizada. Se eu não estiver atuando na atenção básica, eu não estou realizada. Talvez por isso que eu tenha conseguido tanto sucesso no meu consultório de enfermagem, porque o que eu fazia ali me realizava de verdade. E se você se sente realizado na urgência, na atenção terciária, enfim, cada um vai ter um perfil e você consegue trabalhar em todos eles ali, né?
Então aceite que você não sabe tudo, que você não é dono de todo conhecimento, aceite e peça ajuda, seja treinada. Por quê? Quando eu falo para vocês que direcionamento muda o jogo mesmo, porque nessa loucura de tanta coisa que a gente tem que saber, de tantos conhecimentos novos que a gente tem que adquirir, a gente fica perdido. E aí o que a gente faz? Sem direcionamento, a gente vai aqui, a gente volta, vai ali, volta, bate a cabeça aqui dá certo, aqui não dá, uma vez dá certo, outra vez não dá certo, e a gente perde muito tempo e dinheiro nesse campo de batalha. Então, quando você tem um direcionamento, quando você tem alguém que já trilhou o caminho que você quer trilhar e consegue te dar esse treinamento de primeiro emprego, treinamento de primeira vez naquele cargo, você vai trilhando o caminho de forma mais rápida. Você vai errando menos. Não é que você não vai errar, você vai errando menos. E aí você consegue chegar mais rápido. Você consegue, inclusive, gastar menos. Gastar muito menos. São colegas aí. E aí vocês são capazes de ver que eu não tô falando. Quanta gente que sai comprando um monte de aparelho e depois não usa. Eu já contei aqui algumas vezes quando eu comecei a empreender, como eu vim ali do PSF, da atenção básica. Eu tenho paixão por tratamento de ferida. E eu comecei a empreender tendo certeza que eu queria empreender nessa área. O que eu fiz? Eu gastei quase 10 mil reais entre aparelho e capacitação em laser terapia. Sabe para quê? Para só depois ver que na minha cidade eu não tinha público para isso. Eu empreendo meu consultório numa cidade de 6 mil habitantes, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes para vocês. E empreender em uma cidade pequena, em uma cidade de tão poucos habitantes assim, né? Tem alguns desafios a mais. Então você precisa ir, né, ao longo da sua jornada, tendo uma visão que eu chamo de visão 360, assim. Você precisa captar tudo, saber todo o paranauê da coisa aí e saber lidar com as peculiaridades de uma cidade tão pequena. Então, quando eu falo de coração mesmo, sabe? Eu falo de alguém que já quebrou muito a cabeça e que custou entender que direcionamento muda o jogo. Faz sentido para vocês o que eu tô falando? Vocês já tinham pensado dessa forma? Ou não? Me falem aí, assim, é muito importante, assim, eu saber se o que eu tô falando aqui tá fazendo sentido para vocês. Pati, é isso aí. Gente, realmente na formação de graduação não nos dá suporte administrativo. Apesar de um enfermeiro, né, Lu, de ter a gente tem um perfil gerencial, né, até mesmo pela importância que o enfermeiro tem na liderança da equipe, né? Então a gente tem essa base aí forte, e isso é uma grande vantagem mesmo no empreendedorismo, mas questão administrativa, jamais, né? E quando você empreende, você precisa, até mesmo porque, né, quando você vai se desenvolvendo, né, quando sua empresa vai crescendo, porque é isso, ninguém quer começar a empreender para ser pequeno. A gente tem uma necessidade grande de gerar grandes transformações, né? E eu vejo isso muito na enfermagem. Dinheiro, para todos os profissionais enfermeiros que eu tenho uma oportunidade de conversar, para a gente é consequência. A gente não vê o dinheiro como a coisa mais importante. A gente vê o dinheiro atrelado ali a algo de bom que a gente está fazendo para alguém, porque essa é a nossa missão enquanto profissionais. Então você tem isso, a gente tem isso intrínseco, e isso é um grande benefício para quem deseja empreender.
mas você não sabe de nada, você não sabe lidar, né? Gerir ali um negócio, você não tem formação que te capacite a gerir o seu próprio consultório, você tem que buscar isso. E quando você... E olha que incrível. E você aprende tanto no início, é tão bom, né? A gente sente ali essa dificuldade, mas é tão bom você ver que hoje eu me sinto muito mais capacitada a escolher quem vai trabalhar comigo, né? Eu consigo identificar pessoas que têm um perfil que se encaixa com o meu, que se encaixa com o propósito da minha empresa. Então, e isso em decorrência, para eu treinar alguém, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Então, quando você vai treinar uma equipe de enfermagem dentro de um hospital, você precisa saber fazer, né? Você precisa saber como que dá um banho de leito de forma correta. Você precisa saber como troca um curativo, não é simples. Você precisa orientar a sua equipe o tempo todo, como que administra medicamentos de forma correta, como que a gente, né, previne lesão. Então a gente precisa saber o tempo todo direcionar as pessoas, a nossa profissão exige isso. Por que que quando a gente vai empreender é diferente? Não é diferente, a gente precisa sempre pensar no direcionamento. Então eu queria trazer isso para vocês, porque quando isso veio à tona, né, na minha jornada aí, quando eu reconheci que eu precisava de ajuda, porque isso para mim não era fácil, reconhecer que eu precisava de ajuda para empreender. A princípio podia me parecer até fraqueza, mas quando eu entendi que não, isso mudou o jogo. Isso mudou o jogo da minha empresa. Hoje o meu consultório, ele faz 2 anos que eu tenho ele, faz 5 anos que eu empreendo, e desde que eu entendi que direcionamento muda o jogo, as coisas melhoraram muito pro lado de cá. E é tão incrível isso, porque eu acredito muito no conhecimento coletivo, sabe? E eu vejo uma coisa que me dói muito dentro da enfermagem, é ouvir que a gente puxa tapete, é ouvir que na enfermagem não tem parceria, é ouvir que a gente é uma classe desunida. Isso é uma coisa que me dói, porque isso não me representa, isso não representa a enfermagem que eu quero construir. Quem tá comigo, sabe? Quem tá trabalhando comigo, quem é aluna minha, ela tem que ter esse propósito muito intrínseco de crescimento coletivo, porque a gente não é desunida, não. Pelo menos isso não me representa. Quem tá comigo tem que ser unida. Quem tá comigo tem que querer que o outro cresça, tem que contribuir com isso. Então as minhas alunas, elas precisam conversar sobre estratégias que estão dando certo para elas, para que a outra também possa ver se vai dar certo. Porque a gente tem que querer crescer juntas. Então hoje eu não vendo curso, hoje eu crio, né? O meu propósito é criar a maior comunidade de enfermeiras empreendedoras do Brasil, que é constituída de enfermeiras unidas, enfermeiras que torcem pelas outras, enfermeiras que não são melhores que ninguém, que buscam ser melhores e dar o melhor de si a cada dia. É para isso que eu trabalho, é isso que eu acredito. E quem tem essa mesma vontade se junta a mim e a gente vai ficando cada vez mais forte. Porque a gente não pode deixar que conceitos que não nos representam representem a nossa classe. Outro dia eu estava em uma live, assim, coincidentemente, eu participei de uma live, tinha muitas pessoas, tinham quase 500 pessoas, e eram muitos comentários, eu não consegui ver direito todos os comentários, mas eu escutei um comentário específico, assim, que eu não consegui responder, que dizia assim: existe cada médico e cada enfermeiro que, pelo amor de Deus... Cara, eu não sei por que essa pessoa estava dizendo isso, mas ela não estava dizendo de onde eu trabalho. Ela não estava dizendo de onde as enfermeiras que estão no meu time trabalham. Porque a gente não é, pelo amor de Deus, a gente tem que ser bom. A gente tem que ser bom, não, a gente tem que ser ótimo.
E o crescimento coletivo, né, e estar junto com pessoas que estão na mesma vibração que você, que estão na mesma energia que você, fortalece o nosso time. Porque quando eu disse para vocês que empreender é solitário, para mim foi muito solitário. Eu não encontrei essa comunidade lá atrás. Eu tive que ir montando um quebra-cabeça. Então eu fiz muitos cursos aleatórios, assim, fiz um curso aqui, um curso ali, um curso lá. E aí eu tive que ir juntando esse quebra-cabeça para eu constituir algo que realmente fosse efetivo para mim. Então, como eu senti essa necessidade, hoje eu quero construir isso. Eu quero construir um ambiente onde você tenha todas as informações que você precisa para que exercer junto, para elevar a enfermagem a um outro nível. E é para isso que eu trabalho, e é para isso que eu tô aqui conversando com vocês. Tô falando demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Vocês estão aí caladinhos, não tô falando nada. Mas eu acho muito importante a gente falar disso, né? Porque as percepções que às vezes a nossa profissão tem aí estagnada na sociedade, elas podem até ser fortes, podem até ser comum a muitas pessoas, mas elas não podem nos representar. E não nos representar significa isso, que a gente saia desse efeito manada e construa características tão fortes e tão poderosas para essa classe de enfermeiras que estão chegando aí no campo de batalha, que a gente vai mudar o jogo. E se eu faço um pouquinho, você faz um pouquinho, e a outra faz um pouquinho, né? E a Lúdia faz um pouquinho, e a Paty faz um pouquinho, e a Liliane faz um pouquinho, e aí pronto, isso muda, né? Isso muda indiferente de onde você quer estar. Eu amo empreender, eu gosto de falar para as pessoas que empreender traz oportunidades e benefícios que em outro lugar eu não tinha, sabe? Como quando a minha percepção, assim, eu não estava, né? Eu estava exausta, eu estava desmotivada, trabalhando CLT. E hoje a percepção que eu tenho sobre CLT é que quanto mais você trabalha, ali você continua no seu salário. Você pode trabalhar 12 horas de plantão, você pode trabalhar dobrado, você pode dar o sangue ali, o melhor, que você vai no final do mês receber o mesmo tanto. E quando você empreende, não é porque você não trabalha, você trabalha também, você trabalha muito, mas o seu faturamento, o seu retorno, ele é muito proporcional ao tanto que você se doa, ao tanto que você se entrega. E isso, para mim, faz muita diferença, porque eu não empreendo para trabalhar pouco, sabe? E quando alguém me fala que quer empreender para trabalhar pouco e ganhar muito, isso para mim não é coerente. Então, ter essa maturidade, né? Mudar essa mentalidade é extremamente importante para que a gente mude o jogo do lado de cá. Não é a única alternativa. Ainda bem que todas as enfermeiras não querem empreender. Imagine se todas quisessem empreender. O que seriam das nossas UTIs, o que seriam, né, do pré-hospitalar, o que seria da urgência e emergência, o que seria da realidade que precisa tanto da gente. Mas aonde você decidir estar, você tem que dar o seu melhor. Não basta que você seja bom, você tem que ser ótima. Boa noite, Dai, seja muito bem-vinda. Tô finalizando a live aqui e falando de algo que, reforçando aqui, revisando, né? Tudo que eu disse lá no início, eu falei para vocês de estabelecer meta, de ter claro aonde você quer chegar, de você conseguir aí traçar mesmo mudar, né? Eu nem vou dizer traçar, não, mudar mesmo a sua mentalidade quando você decide empreender. Então a gente falou de tudo isso aqui, falamos do tanto que a enfermagem precisa saber, né? Quando decide empreender, o tanto que a gente de conhecimento técnico que nunca pode parar e todas as habilidades que a gente precisa ter. E a necessidade de a gente reconhecer que a gente precisa ser treinado, que a gente precisa de um direcionamento
da mesma forma que a gente precisa quando começa um emprego novo, quando a gente começa em um setor novo, quando a gente começa a trabalhar, mesmo que a gente já domine aquele trabalho, aquele cargo ali, mesmo que a gente já saiba fazer tudo que o cargo nos exige. Quando você começa em um lugar novo, você precisa de direcionamento de alguém que já estava ali antes, alguém que já conhece aquela rotina antes. E empreender não é diferente. Quando você empreende, se você reconhece desde o início que você precisa desse direcionamento, que você precisa desse apoio de quem já trilhou o caminho que você quer trilhar, você consegue mudar o jogo, você consegue chegar lá mais rápido, você consegue gastar menos tempo, você consegue gastar menos dinheiro, ter mais retorno. E o tanto que eu acredito no conhecimento, em adquirir conhecimento de forma coletiva. Para mim não tem nada melhor do que isso aqui que a gente está tendo, sabe? Essa troca sem barreiras, essa troca de não falando que empreender é mil maravilhas, que você só vai ter benefícios, é essa troca de falar os dois lados da moeda, de falar a real, de eu